Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, nós podemos conhecer Deus. Nos diz a Escritura que podemos vê-lo pela natureza, contemplando um céu estrelado e vendo esta imensidão, quantos astros, constelações, galáxias, os astros, estrelas tão maiores do que a Terra, do que o Sol, quando nós podemos ver esta imensidão do universo, quando podemos contemplar ao nosso redor as coisas lindas aqui na Terra. Cada flor com as suas cores, com o seu perfume, o pôr do sol, o nascer do sol, quando vemos os animais, os peixes de tantas cores, nós podemos ver aqui a sabedoria. Nós podemos ver aqui a criatividade de Deus, como cada um daqueles floquinhos de neve é único, como cada pessoa, bilhões de seres humanos, tem uma digital diferente, uma ráfide palatina, a íris do olho, diferenciada. Nós vemos aqui como Deus é grande, poderoso, maravilhoso, através das obras criadas. Por isso ele diz que o homem é indesculpável com relação a Deus, com relação ao Criador, porque ele pode ver na criação a grandeza do Senhor. Deus se revela aos homens na natureza, ele se revela na nossa consciência, no nosso interior. Todo ser humano tem o entendimento de que existe uma deidade, de que existe um Deus, um ser superior, maravilhoso, que o criou. Para onde vamos? Todo ser humano tem esse entendimento da eternidade, a imortalidade da alma, tem esse entendimento dentro do seu interior, na sua consciência. Algo tão suave, algo tão fino, algo tão, às vezes, imperceptível, mas esta intuição maravilhosa. Podemos conhecer Deus através do nosso interior, da nossa consciência, nós podemos buscar e conhecê-lo. E, através da sua palavra, Deus se revela. Deus mandou que Moisés escrevesse num livro tudo o que estava acontecendo, toda a história do povo de Israel, aqueles 40 anos no deserto, a sua saída do Egito, e daí então toda a história de Israel sendo registrada até Jesus, até o Novo Testamento. Para que esse registro? Para que estes livros? Para que pudéssemos, ao ler as Escrituras, compreender quem Deus é. Podemos ver como Ele se manifestou, podemos ver seus atributos, podemos ver seu rosto, suas atitudes, suas reações e suas ações, como Deus é. E Deus se revelou como um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tem nenhuma conotação no caráter de Deus, podemos dizer, nenhuma mancha, nenhuma treva. A Bíblia diz: Deus é luz e não habita nele treva nenhuma. Pessoal de Nova Era quer dizer aí que o Yang Yong, que dentro do preto tem um pontinho branco, dentro daquela bolinha branca tem um pontinho preto, simbolizando que não há nada absolutamente mal, nem absolutamente bom. Isso é mentira do diabo, porque a Bíblia diz que Deus é luz e não habita nele treva nenhuma. Não combina com Deus treva nenhuma. Ele é santo, santo, santo. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse, vamos encontrar uma visita aos céus que João pôde fazer, e ali ele viu 4 seres viventes diante do trono do Senhor, proclamando dia e noite a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é santo,
Ele é puro, Ele é santo. E nós vamos ver que Deus, então, Ele orienta Moisés. E Ele orienta o povo de Israel. E Ele enche 2 homens, a Bezalel e a Eliabe. Enche-os com seu Espírito Santo, para que eles possam construir o tabernáculo, para que eles possam fazer algumas peças, alguns utensílios que iriam falar dos atributos de Deus. E entre esses utensílios, Deus manda que eles construam a Arca da Aliança. Uma caixa de madeira não tão grande, coberta de ouro por dentro e por fora, com uma tampa, com uma bordadura em volta de 4 dedos, uma tampa coberta também de ouro, com escultura em cima dela de ouro de 2 querubins, voltados um para o outro, prostrados diante da majestade do Senhor. Esta caixa, chamada a Arca do Pacto, a Arca da Aliança, seria levada nos ombros dos sacerdotes, através de 2 varais que passariam por argolas nas laterais desta arca, desta caixa de madeira coberta de ouro. E esses varais seriam colocados nos ombros dos sacerdotes para conduzir a arca. Não era qualquer um que podia conduzir, não era qualquer sacerdote, mas uma tribo especial, da tribo de Levi, os filhos do sacerdote Arão. Eles deveriam estar com esta incumbência de cuidar dos utensílios sagrados do tabernáculo do Senhor. E a arca teria algumas cobertas de peles de animais, cobertas tintas de vermelho, falando exatamente sobre o sangue de Jesus, que nos traz a cobertura e o perdão de todo pecado. A arca ficaria num cômodo ou no lugar mais interior no tabernáculo, no lugar chamado o lugar santíssimo ou santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para levar e buscar o perdão para os seus próprios pecados e para toda a nação de Israel, levando também perdão para as nações da terra. A arca falaria da santidade do Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Dispôs-te, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Verso 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levavam da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Davi está levando a arca do Senhor, a arca do pacto, a arca da aliança para Jerusalém, para uma tenda que ele preparara com muito carinho para receber a presença de Deus, a santidade de Deus na capital, Jerusalém. Verso 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Esta é a história de quando Davi estava levando a arca
para Jerusalém. Davi tinha sido consagrado, ungido, rei de toda a nação de Israel. E ele queria ter a presença do Senhor. Davi sabia que dependia totalmente do Senhor. Ele queria Deus pertinho dele. E como a Arca da Aliança representava a presença de Deus, Davi então trouxe esta arca. Ele a trouxe para Jerusalém, para estar ali ao seu lado, para buscar a face do Senhor, para ter as respostas do Senhor em todas as questões do seu governo, grandes e pequenas. Davi queria Deus pertinho dele. Davi queria a presença de Deus na sua nação, na sua capital, junto ao seu palácio. Davi queria Deus na sua vida para o povo de Israel. E então, Davi foi trazer a arca e ele buscou trazer a arca da mesma forma que os filisteus haviam devolvido a arca. Os filisteus, quando fizeram algo, levaram a arca para suas cidades, Asdod, Gate, Ascalon, Ecrom, e o juízo de Deus veio sobre eles e arrebentaram tumores pelos seus corpos e ratos, ratazanas vieram fazer estragos, os estragos mais terríveis, trazendo problemas e enfermidades para os filisteus. Então, reuniram os sacerdotes e perguntaram o que nós vamos fazer com a arca, com o Deus de Israel no nosso meio. E os sacerdotes disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a arca num carro novo, um carro de bois. E nós vamos soltar a arca, as vacas que estariam levando, né? Soltar a arca indo para Israel. Se as vacas, deixando seus bezerrinhos para trás, se elas forem no caminho de Israel, nós vamos entender que tudo que está nos acontecendo é o juízo de Deus sobre nós. Mas se as vacas voltarem, então foi coincidência. Não tem nada do Deus de Israel nesta história dos ratos e dos tumores em todo o nosso povo. E fizeram isto. Um carro novo, as vacas que deixavam seus bezerrinhos, e as vacas foram mugindo, andando, chorando, indo para Israel. Chegaram em Bet-Semes, e o povo de Bet-Semes fez uma coisa, abriu a arca, olhou dentro dela, e eles foram julgados pelo Senhor. Um grande número de homens daquela cidade morreu por causa da sua irreverência. E agora Davi, ele assume o trono e quer a arca do Senhor junto dele. Ele quer a presença do Senhor. Então Davi faz como ele viu os filisteus fazerem. Um carro novo, um carro de bois, e vamos colocar a arca. Colocaram a arca e o carro de boi ia caminhando e o povo em festa, em alegria, ia seguindo. Mas aconteceu um incidente. No meio do caminho, aconteceu que em determinado ponto, diz aqui, Davi, toda a casa de Deus se alegrava, com todo instrumento, tocando harpa, tamborins, pandeiro, e naquela alegria cantando. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão para segurar a arca. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá segurou e ele foi fulminado ali pela presença de Deus. Uzá cai morto. E Davi, e todo o povo, quando vem aquilo, Davi fica com o coração completamente estraçalhado e diz, como vou trazer a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Deus é santo demais, não podemos tocar nele, a santidade de Deus é muito grande. Por isso ele havia dito ao povo de Israel lá no Egito, lá na saída do Egito, no deserto, Deus havia dito a Moisés, Moisés, quem tocar o monte Sinai, enquanto você sobe, enquanto você vem, quem tocar o monte, seja animal, seja pessoa, seja criança, será morto por causa da santidade do Senhor.
Moisés estava entendendo isto, que Deus é santo, Deus é santo. E a arca falava da santidade do Senhor. Uzá foi fulminado. Uzá caiu ali morto. E Davi então fica tão triste. Como? Como se aproximar de um Deus santo? Como um homem pecador pode clamar a um Deus que é santo e ser atendido por Ele? Como? Como? Através de Cristo. Através do sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar. Somente por causa do sangue de Jesus, somente por causa da morte do Senhor ali na cruz, é que nós podemos nos aproximar de Deus, é que nós podemos nos chegar a Ele e chamá-lo de Pai. Porque Jesus, através do seu sangue, perdoou os nossos pecados, nos lavou de toda iniquidade, de toda impureza e nos deu um novo coração. Um coração sensível, um coração que ama a Deus, um coração que busca o Senhor. Somente através de Cristo. Vamos aprender o primeiro ponto sobre a arca e sobre Deus. É que a arca simboliza a glória, a presença de Deus entre seu povo. A arca simboliza a glória de Deus, porque ouro na Bíblia, todo ouro ali simboliza a glória de Deus. E a glória de Deus é o próprio Deus, é o caráter do Senhor, é a beleza do seu ser, a glória de Deus. E a arca simboliza a glória, a presença de Deus. Tinha de haver um respeito especial, tinha de haver um modo especial da arca ser conduzida. Ela tinha de ser levada nos ombros dos sacerdotes. Davi então deixa a arca ali no meio do caminho e ela fica na casa de Obed-edom, um levita. Fica durante 3 meses. E naqueles 3 meses, enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca. Deus abençoou tudo o que ele fazia, fez prosperar a obra das suas mãos, abençoou sua família, abençoou seus filhos, porque a presença de Deus traz a bênção de Deus. A presença de Deus nos traz essa alegria, esse bem-estar, essa sensação gostosa de completude. A presença do Senhor. Davi queria a presença. Ele buscou da maneira errada. Ele buscou como os filisteus buscavam. Ah, quantas pessoas estão buscando da maneira errada a presença de Deus. Quantas pessoas estão dizendo, eu oro do meu jeito, eu não preciso de igreja, eu não preciso me batizar, eu não preciso ir a igreja nenhuma, eu posso amar a Deus e servi-lo aqui da minha casa, do meu jeito. Eu não preciso fazer de um jeito especial, mas há um jeito certo. Há um jeito que Deus escolheu. Deus disse aos sacerdotes, Deus disse a Moisés, olha para vocês levarem a arca desta maneira, porque eu sou santo. Deus é santo. A santidade de Deus requer o quê? Temor no coração dos homens. Levar a arca do Senhor não de maneira leviana, não de maneira de qualquer jeito, mas levar a arca do Senhor contemplando a presença do Senhor, sabendo que Deus é justo, que Deus é bondoso, que Deus é fiel, sabendo que Deus é Deus. É o Senhor absoluto das nossas vidas e do nosso coração. Davi aprendeu a lição. Com a morte de Uzá, Davi percebeu que Deus exigia o temor, Deus tinha tudo sob seu controle, Deus tinha um modo como ele queria ser honrado e deveria ser do modo de Deus e não do nosso modo. Não como nós achamos, mas como Deus quer. Não é como você pensa que vai agradar a Deus, mas Ele fica feliz, Ele só é agradado do modo como Ele estabeleceu. Ele estabeleceu para ser. Davi, então,
aprende algo muito maravilhoso, e nós também, que a arca simboliza a glória e a presença de Deus entre o seu povo. O ponto 2 é este: a santidade de Deus jamais deve ser tocada. A santidade de Deus jamais deve ser tocada. Não acrescente a Deus ou a sua palavra aquilo que não está ali escrito. Não tente torcer a palavra de Deus do seu modo, achando que você vai ser aceito e que Deus está satisfeito com você. Não. Deus estabeleceu regras, princípios que devem ser obedecidos, princípios que devem ser respeitados, princípios que devem ser fundamentos para todos aqueles que creem no Senhor. Deus estabeleceu. E Ele havia dito aqui com relação à arca que os sacerdotes a levariam, não o carro de boi. Por isso o carro de boi, os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. Deus nos chama, Deus nos fala, Deus nos orienta, Deus, de uma maneira tão maravilhosa, porque Ele deu a mim e a você o seu Espírito Santo. Este Espírito Santo que nos ensina, este Espírito Santo que nos fala, este Espírito Santo que nos mostra o caminho e a vontade do Senhor. A santidade de Deus não pode ser tocada, maculada. Deus é Deus. Deus é Deus. Sua palavra para nós, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Terceiro ponto. O incidente nos ajuda a aprender que não precisamos ajudar Deus. Deus estava querendo mostrar isto para Moisés. Deus estava querendo mostrar isto para Davi. Deus estava querendo mostrar isto para todo o seu povo, Israel. Deus mostra isso para todo o seu povo, os cristãos. Deus mostra isso para todos os homens. Que Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Uzá segurou a arca, aí ela vai cair. As coisas sagradas de Deus, sim, são sagradas, mas na sua essência, não nas coisas naturais. A Bíblia é a palavra de Deus. Devemos ter o respeito com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas saber que ela é a palavra de Deus sendo viva dentro de nós, sendo decorada, sendo crida, sendo lida, sendo colocada em prática. Deus então mostra que Ele não precisa de ajuda do homem. Deus não precisa. Deus sabia muito bem resolver essa questão. Deus sabia, mas era necessário que as pessoas viessem a compreender quem Deus é, através de coisas, através daquela caixa de madeira coberta de ouro, entender que você não precisa dar uma mãozinha para Deus. Há pessoas que às vezes estão precisando que o marido seja liberto, então começa a dar um jeitinho de ajudar Deus. Aí oram, mas às vezes pensam assim, eu tenho de colocar alguém para falar com meu marido e liga, você vai conversar com ele e prepara e põe um versículo e põe. Olha, se o Espírito Santo nos guia, tudo bem, mas se nós fazemos por nós mesmos, a gente vai atrapalhar Deus. Há pessoas que ficam com raiva do Evangelho, porque a esposa, ou a mãe, ou o pai falam tanto que não os deixa sossegados um só minuto. Isto traz o quê? Uma raiva. Traz uma raiva da palavra de Deus. E não deve ser assim. A palavra de Deus é tão pura, é tão linda, é tão santa. A presença de Deus é tudo que nós mais queremos, que nós não podemos permitir que o inimigo roube esta beleza, a beleza de conhecê-lo pessoalmente, esta beleza de saber que Deus é santo, que Deus se comunica conosco, mas que nós precisamos ter o temor do Senhor.
O outro ponto é que o incidente nos ajuda a aprender que não precisamos ajudar Deus e que no mundo estamos sujeitos a tropeçar. Sim, os bois tropeçaram. Pessoas tropeçam, pastores tropeçam, líderes tropeçam e caem. E a sua queda é grande e podem machucar muito e podem se levantar sem nunca mais serem os mesmos. E há muitas pessoas que ficam olhando para os pastores, para os líderes, para os homens de Deus que caíram e dizem: ah, eu sou melhor do que aquele pastor, eu sou melhor do que aquele crente, eu sou mais honesto, eu sou mais puro, eu sou mais fiel à minha esposa do que aquele pastor, do que aquele obreiro, do que aquele missionário, do que aquela pessoa. Olha, os bois tropeçaram. O juízo veio quando Uzá tenta segurar a arca pelo fato dos bois tropeçarem. Muito juízo pode vir pelo fato de pessoas tentarem segurar as aparências, segurar quando tropeçam. Mas ao tropeçar, a queda é certa. Então, você não deve ficar olhando as pessoas que caíram, as pessoas que tropeçaram. Essas pessoas precisam da nossa ajuda de oração para levantar e se pôr de pé novamente. Mas não vamos olhá-los e, por causa disso, deixar de seguir o Senhor, deixar de fazer a vontade de Deus, porque pessoas tropeçam. Nós devemos olhar para Jesus firmemente, porque o quinto ponto nos diz que Deus é inabalável. Deus não se move, Deus não cai, Deus não machuca, Deus não se macula. A santidade de Deus é intocável. Deus é sempre santo, 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 santo. Nada pode macular Deus, nada pode macular a glória de Deus. Ele é santo e perfeito e justo e fiel. Ele é Deus. Ah, como é importante saber isto, que Deus é santo e que Deus caminha conosco. E Ele quer que nós vamos com Ele, com Sua presença, por onde formos. Sabendo que podemos tropeçar, sabendo que um irmão, um líder pode tropeçar, mas sabendo que com o Senhor nós vamos cumprir o Seu propósito e vamos chegar aonde Ele quer que cheguemos. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe, aí mesmo onde você está, e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua santidade, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua salvação que Jesus nos deu. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e Te peço, entra, Jesus, transforma minha vida, me enche do Teu Espírito Santo e me capacite para viver em Tua presença todos os meus dias. Eu oro em nome de Jesus. E também oramos, Senhor, por aqueles que estão ao nosso redor, necessitados de cura, de libertação, de provisão do Senhor. Estende a mão, responde de maneira sobrenatural para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso aí. Que você possa guardar esta palavra em seu coração e que você possa viver todos os seus dias para a glória do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.